Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Allcast. Aqui no nosso podcast, onde tudo se conecta, eu sigo recebendo empresários, empresárias, especialistas, executivos e executivas de áreas e negócios que transformam o nosso futuro. E hoje eu fico muito feliz porque a gente vai falar sobre um tema: logística, transportes. E vai ser uma mulher que vai conversar com a gente. Isso me alegra muito. Então, eu tenho a alegria de receber aqui hoje nos nossos estúdios a Ana Jarruge. Ela é a presidente executiva do SETCESP, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de São Paulo e região. Ana, muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer falar de logística, de transporte e do setor que eu trabalho há pelo menos 28 anos. Uau, então a gente vai ter muita história boa para ouvir aqui dessas quase 3 décadas de segmento de logística e transportes. Que bom, você que está na sua casa, que recebe qualquer coisa pela sua compra no e-commerce, tem logística envolvida. Você que vai no supermercado fazer a compra do mês ou da semana, tem logística envolvida. Você que usa uma roupa, tem logística envolvida. Tudo no nosso dia a dia tem logística e transporte envolvido. Então, Ana, com tudo isso que você tem na carreira, toda essa história, toda essa jornada, conta para mim primeiro, quem é a Ana? Como a Ana chegou até aqui hoje, presidente executiva do principal sindicato de transporte de cargas no Brasil? Bom, eu cresci no meio de uma empresa de transporte, né? Meu pai foi ajudante do meu avô na empresa, aí ele começou a dirigir depois, quando eu tinha 18 anos, e junto com o meu avô e mais 2 irmãos dele, eles abriram a transportadora Joffer, né? Isso lá em 1972. Então, eu cresci no meio do pátio da empresa, nossa casa ficava literalmente no meio da empresa. Então, para mim, esse ambiente de uma transportadora é muito familiar, é como se fosse o parquinho da minha casa, né? Então, cresci, quando eu tinha lá meus 16 anos, meu pai falou: olha, você vai trabalhar na empresa amanhã. Aí eu fui trabalhar, comecei com 16 e passei por todos os departamentos de uma transportadora, todos, tanto administrativos como operacionais também. Inclusive mecânica, na parte de carregamento de veículos, atender motorista, fazer conhecimento, tudo. Eu fiz de tudo exatamente, né? E nesse meio tempo eu fiz faculdade, sou advogada, né? Tenho especialização em Direito do Trabalho e lá fui assumindo outros cargos de gerência administrativa, jurídica e gestão de pessoas também. Fiz uma pós em gestão de pessoas e nesse meio tempo eu comecei a participar da Conjovem, que é a comissão de jovens das entidades de classe, né? Que meu pai falou: Ana, vai lá ver o que é isso. Em 2004 isso, pelo SETCESP. E aí eu começou a abrir um mundo diferente das entidades de classe. Foi aí que começou a minha interação com as entidades representativas. Aí, nisso, eu passei para a Conjovem Nacional, que é a Conjovem que atua em todo o Brasil nacionalmente. Fiquei 9 anos total, entre vice-coordenação e coordenação, né? Nesse período também eu acabei saindo da empresa, fiquei 20 anos lá, mas saí da empresa da família, né? Por alguns motivos pessoais. Advoguei um pouco também junto com meu marido. E aí acabou surgindo uma vaga no SETCESP. Algumas pessoas falaram: Ana, vai lá que essa vaga é a sua cara, né? Eu falei: ai, meu Deus, será, né? Não sei. Né? Aquela dúvida que a gente sempre tem, mas acabei participando do processo seletivo e acabei sendo, né, escolhida porque eu tinha um diferencial que era o conhecimento do segmento, né? Que os outros candidatos não tinham, eram muito bem preparados, né? Falando na parte de currículo, mas eu tinha a parte de conhecimento do segmento. Aí acabei entrando, isso vai fazer 5 anos, né? Então foi assim a minha jornada, brevemente falando. Não, e assim, você respira transporte. Totalmente. Você é nascida e literalmente criada no meio do universo dos transportes. E aí, com tudo isso que você comentou sobre a empresa da família, sobre o ter passado por tantas áreas, uma delas foi, suponho eu, a gestão de pessoas, né? Qual que é o desafio mais impactante, né, nessas relações de trabalho quando a gente pensa no nosso segmento? Como é que é a gestão de pessoas no universo da logística e dos transportes? Olha, hoje a gente tem, né, alguns desafios, não são poucos, né? Algumas coisas operacionais, principalmente na função de motorista, que a gente vem falando de falta de mão de obra ali, pelo menos desde 2013, porque isso foi tema, inclusive, da minha pós-graduação de gestão de pessoas na FGV. Eu falei sobre a falta de mão de obra no nosso setor. E então a gente vem com alguns problemas, por quê? Porque, igual eu comentei para você, meu pai foi ajudante do meu avô e começou a dirigir.
isso não se pratica mais no nosso meio. Então, não é uma profissão que passa de pai para filho mais. Então, isso foi criando, né, um gap muito grande. Então, hoje, quem é motorista não quer que o filho vá ser motorista. Ele quer que o filho estude e vai fazer outra coisa. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, isso é um desafio enorme da gente formar novos motoristas, da gente fazer com que o jovem se interesse pela profissão. Até porque a profissão que era exercida há 40, 50 anos atrás, como foi na época que meu pai e meu avô exerciam, não é mais a mesma. Os caminhões não são mais os mesmos, né? A tecnologia chegou muito forte, a tecnologia embarcada nos veículos, né? Eles não têm mais aquela liberdade, autonomia que eles tinham antigamente ao dirigir, fazer o que quer, para onde quer, né? Hoje a gente tem um monte de regras e situações que tem. Então, para você fazer uma mão de obra, entender isso, se qualificar, se capacitar adequadamente, é um desafio muito grande no setor. E tem acho que outro ponto também que eu diria que é um desafio hoje, porque a gente está lidando, coisa também que não tinha antigamente, é essa relação intergeracional. Ou seja, a gente tem muitos jovens trabalhando com pessoas de média idade e de muita idade. Eu acho que isso também é um desafio grande no nosso setor, para a gente saber com que essas pessoas se conversem adequadamente, formem uma equipe e sejam produtivas. Isso acho que também tem que ter técnicas e estratégias de gestão de pessoas para você conseguir extrair o melhor da equipe como um todo, né? Agora, o interessante é que quando você fala sobre o desafio, a gente também visualiza uma oportunidade. Porque num país em que temos um alto índice de desemprego, há emprego, há necessidade, há mercado de trabalho Sem para, dúvida. por exemplo, quem quiser se capacitar para se tornar um motorista? Sem dúvida, não tenho a menor dúvida disso. E a gente tem falado sobre isso. Eu tenho participado desde o ano passado de um projeto que chama Feira de Empregabilidade, junto ao Senat, né? Que é o nosso serviço S de formação. E a gente fala muito a respeito disso, de como as pessoas que têm vontade de entrar para o segmento podem se capacitar. E tem diversos meios, né? Porque hoje a gente tem uma rede muito grande de informação no próprio Senat, então a pessoa pode ir lá se qualificar, né? Tem disponível diversos cursos e treinamentos. E fora isso, o que a gente sempre indica para a pessoa que quer atuar no segmento? Tá sempre informada, participar de eventos, de feiras, né? Então tem essa parte de capacitação, hoje em dia ela é muito mais democrática, né? Ela tá muito mais acessível para as pessoas. Então o que a gente tem falado nesses eventos sobre empregabilidade é exatamente isso, que a pessoa tem que se preparar e saber trabalhar em equipe também, não adianta saber sozinha, né? Ela tem que saber lidar com as pessoas, ser curiosa, procurar sempre aprender, perguntar. Então tem algumas dicas que a gente dá sobre a pessoa que quer entrar no setor e conseguir qualificação para trabalhar no transporte e logística. Você sabe que é muito interessante você falar sobre o trabalhar em equipe, porque você comentou do exemplo. Antigamente, aquele caminhoneiro era uma profissão solitária. Hoje Verdade. você tem, tecnologia na palma da mão, que você está conectado com todo mundo. Você tem o seu gestor de frota na base, na empresa. Você tem os demais atores desse ecossistema. Não é mais uma profissão solitária. Eu acho que não, acho que já foi, mas agora é outra realidade, igual a gente comentou. Porque o motorista que tá lá, é igual que você falou, ele tá no smartphone. É isso. Né? Ele tá ali com o pessoal do rastreamento falando com ele toda hora, o pessoal do GR falando com ele toda hora, o gestor de frota falando com ele toda hora, a equipe de RH, porque hoje as empresas que entendem sobre isso, ela tá em constante contato com o motorista, né? Para você gerar essa motivação, esse cuidado com o ambiente de trabalho. Então, acho que alguma parte dessa solidão mesmo que tinha nessa profissão, eu acho que ficou para trás mesmo. Isso é bom, né? É ótimo. É bom porque, né, embora o motorista fique sozinho algum tempo na cabine do veículo, não, ele tá ali, de certa forma, conectado com as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente evoluiu positivamente. E ainda sobre a sua fala, né, você citou a Conjovem. Nesse sentido, você ter uma comissão que incentiva a presença mais ativa dos jovens nesse nosso universo de transportes e de logística, isso de alguma forma influencia a chegada de novos profissionais para o segmento? Tenho certeza absoluta. A Conjovem, que é a Comissão de Jovens Empresários e Executivos do nosso setor, né, ela moldou e transformou minha carreira pessoal e profissional.
Porque ali a gente tem contato com outras pessoas que sentem as mesmas dores que você, né, que têm os mesmos problemas, os mesmos desafios, e ali, conectado com essas pessoas, você pode extrair o melhor desse grupo, né? Igual eu costumo falar muito quando a gente está lá no sindicato, né? Ali a gente é um grupo de interesse de pessoas que têm muito mais objetivos em comum do que coisas que nos divergem, né? Muito mais coisas que convergem do que divergem. Então, você ter um grupo de jovens empresários, eu acho que é uma questão muito salutar para o nosso setor, para a gente conseguir se desenvolver junto, entender, né, como que é os problemas e os desafios de todos juntos para tentar encontrar soluções. Porque muitos passam por desenvolver as coisas em conjunto hoje em dia, né? É um mundo muito mais cooperativo do que era antigamente, né? Não adianta você ficar dentro da sua sala, no seu escritório, na sua empresa, quietinho. Tudo bem, você pode crescer a empresa, mas você precisa se envolver com o meio ambiente como um todo. E tem muitas coisas ali da comissão, surgem muito negócios, parcerias, né? As empresas crescem junto, conhecem coisas juntos, né? Fazem muita troca, networking. Então, acho que é muito saudável para o setor hoje essa conexão que a gente tem com os jovens. A gente está tentando moldar aí isso para o futuro, e isso vai se levar para as entidades, né, a qualquer momento, e vão estar oxigenando aí essa questão da nossa representatividade. Oxigenar é a palavra, né? Para a gente até fechar essa temática geracional, do mesmo jeito que nós temos ali a questão do desafio dos motoristas, os filhos dos motoristas talvez estejam ali com alguma reticência em relação a seguir na carreira, mas quando a gente olha para a empresa, né, a empresa transportadora, as próximas gerações, como foi o seu caso, né? Veio do avô para o pai e você assumiu. As empresas têm passado, têm visualizado, têm assistido essas novas gerações assumindo mais responsabilidades na gestão? Eu acho que sim. Até porque esse grupo propicia isso, né? Ali naquele grupo a gente aprende muita coisa junto. Então eu tenho pessoas ali que estão Eu fiquei nesse grupo praticamente 15 anos, mais ou menos, para você ter uma ideia. Então é um período que a gente aprende muito. Ali tem muitas oportunidades para quem estiver aberto para isso também, né? Então você tem aprendizagem de conhecimento, de troca de ideias e experiências. Então isso vai dar oportunidade para as empresas elas serem muito mais assertivas nesse processo sucessório. Isso é muito importante, porque a gente tem na história do nosso segmento muitas empresas que fecharam as portas por problemas de não fazer uma sucessão adequada, né? E a gente não quer que isso aconteça, né? São grandes organizações que a gente tem aí, então elas não podem simplesmente fechar por uma questão de gestão, de sucessão, né? Então hoje nesse grupo a gente trata a questão de sucessão de modo muito profissional, né? Para que as pessoas entendam, tanto a geração que é proprietária, né? Como era meu pai, e nós que estamos entrando, que somos herdeiros, para que a gente entenda e faça isso da melhor maneira possível para a empresa, porque quem tem que sobreviver é o negócio. Por isso que eu falo, se precisar ter alguém sair, alguma coisa, não tem problema, mas o negócio tem que continuar, seja com a família participando lá ou não, seja com profissionais e executivos. É um trabalho, uma atuação muito estratégica para o futuro do segmento, né? Totalmente, totalmente. A gente tem que... O setor emprega muito, né? É um setor altamente importante para a economia nacional, igual você falou. Tudo que chega em todo lugar, por alguma parte, passa pelo transporte rodoviário de cargas, que é uma parte da logística, né? O transporte é uma fatia do processo logístico como um todo. Então, é importantíssimo essa atividade para a economia nacional. Então a gente tem que cuidar das empresas hoje que estão fazendo com qualidade esse serviço que é prestado para a sociedade. Então a gente tem que cuidar delas e cuidar das pessoas que estão vindo aí para cuidar delas, né? Cada vez mais é cuidar de pessoas, né? Exato. Você nesses quase 30 anos de mercado, né, de experiência, nessas 28 anos que você falou, fazer transporte de cargas no Brasil é fácil? Não, não é fácil. Porque requer muito investimento, primeiro, porque a gente é um setor que você tem que ter uma capacidade ali de ativos, de investimento, não dá para falar que não. E hoje, diferentemente lá dos empreendedores que foram nossos pais, né, hoje a gente tem um setor altamente regulado. Então você tem regras, condições e requisitos para tudo, para tudo. Você tem uma agência reguladora, você tem legislações pesadíssimas de várias coisas, de cada segmento tem sua legislação específica. Então, assim, eu digo que atividade não é para amadores. Você tem que estar consciente
da sua responsabilidade e de tudo que vem atrás de uma atividade que precisa ser feita bem feita e com qualidade. Até porque nós somos uma atividade, a gente coloca, né, veículos na rua, a gente tem uma responsabilidade com o trânsito, com segurança viária, né, com a qualidade em si de entrega dos produtos da melhor maneira possível. Então, assim, não é uma atividade fácil. Tem muitos desafios e a pessoa tem que ter consciência de onde está entrando. Eu acho que aí o papel das entidades são bem feitos nesse momento, porque ali a gente dá o suporte para essa pessoa que está começando, né? A gente tem ali uma estrutura para ela ter conhecimento de tudo que ela precisa para ter um transporte de qualidade adequado, para não entrar numa aventura que pode colocar em risco outras pessoas, né? E o ecossistema é muito grande, né? Quando a gente pensa no transporte, na logística e no tamanho do Brasil, é um ecossistema gigantesco. E quando você fala sobre as entidades, o papel e a importância delas, que por óbvio tem, além do SETCESP, que hoje você tem a presidência executiva, você também participa da seção de cargas da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. Então, para o pessoal que está nos acompanhando, conta um pouquinho qual que é a principal diferença entre a Confederação, a CNT e o SETCESP. Bom, ambos essas entidades, elas participam, né, fazem parte, aliás, do nosso sistema confederativo que a gente chama. O sistema confederativo são aquelas entidades que representam, né, os segmentos, as pessoas, porque tem dos trabalhadores também, nosso caso é patronal, que tem o mesmo interesse e elas têm a obrigação, o dever de representar essas pessoas. Diferente, eu falo sistema confederativo, porque é diferente das associações civis, como a gente tem a NTC Logística, que coordena a Comissão de Jovens Empresários, a Conjob. A associação civil, ela não tem esse poder de representação. Então, o nosso sistema confederativo é como se fosse um triângulo. Então, no topo dele está a Confederação Nacional do Transporte, que é dividida em várias seções, e ela representa vários segmentos, é multimodal, né? A seção 2, que é a de cargas que eu participo, ela é um dos modais que a CNT representa. Aí, embaixo da CNT, nós temos as federações. Então, as federações que participam da Confederação Nacional, dentro da seção de cargas. E embaixo das federações, nós temos os sindicatos, como o SETCESP. Então, os sindicatos ele representa as empresas. Então, quando uma empresa vai se associar e entrar no sistema, né, no modo associativo, ela entra no sindicato. Então, o sindicato representa as empresas, as federações representam os sindicatos e a CNT representa as federações, né? Então, tudo começa na base, tudo começa aqui na base quando as empresas são representadas e a gente tem, os sindicatos têm, né, o dever de fazer aquela nossa principal função, que é a negociação coletiva. E quando você explica isso de maneira tão ilustrativa, no formato do triângulo, e a gente percebe a organização de todas essas camadas, o tamanho de tudo isso, a maneira como você traz facilita muito, principalmente para quem está nos acompanhando, mas que não necessariamente faz parte desse ecossistema de transportes e de logística. É um arcabouço gigantesco, né? E você, com toda a sua experiência, transportes, empresa, gestão, você, com toda a sua experiência no sindicato, presidência, na confederação, na comissão, mas como você comentou lá no começo, você também é advogada de formação, advogou por um tempo. O que mais te encanta, assim? O que faz, o que brilha mais os seus olhos hoje? Olha, é diferentes perspectivas, eu diria. Porque antes eu atuava, né? Sou advogada, aliás, sou advogada ainda. Né, eu tinha uma atuação, tanto na empresa do meu pai quando eu atuava, como no escritório que eu fiquei ali uns 5 anos, eu tinha uma atuação muito contenciosa, né? Pouco preventiva e contenciosa, porque, né, a gente tem ações e estratégias para as empresas prevenir os passivos, né? Passivo trabalhista, tributário, civil, enfim. E uma atuação contenciosa que a gente chama é uma atuação no processo. Ou seja, aconteceu uma coisa, tem um processo judicial, a gente tem atuação. Isso chama atuação contenciosa. Então, eu fazia muitas defesas, audiências, então eu estava nessa parte. E agora, eu tenho uma outra perspectiva do direito, né? Porque eu atuo dentro da entidade de classe, mas eu não deixei de atuar no direito, porque ali a gente atua com projetos de lei, né? Com projetos de regulamentação, junto a agências, órgãos públicos, federais, estaduais, municipais. Então, a minha atuação de direito, ela só mudou
de perspectiva. Eu não estou mais no contencioso, mas eu atuo de uma maneira preventiva para as empresas, num conjunto, né? Para a gente, por exemplo, atuar com emenda no projeto de lei, para a gente colaborar com alguma regulamentação, pedir algum projeto de lei, pedir alguma melhora numa regulamentação. Então, assim, não deixei de atuar no direito. Não é questão... porque eu gosto muito do direito. Eu acho que o direito é uma oportunidade de a gente melhorar a sociedade como um todo, né? Eu acho que a gente tem que viver sobre regras, né? E regras que sejam justas, né? E nós, como grupo de interesse, que nós somos um grupo de interesse, a gente tem objetivos comuns que a gente precisa alcançar algumas coisas. E a gente tem muito mais êxito quando a gente o faz através de uma entidade representativa, né? A entidade, ela tá lá para a gente exercer o nosso direito de dialogar, né, com os poderes que tomam a decisão. Não, isso é um pilar da democracia. Então, acho que eu gosto do direito, continuo gostando do direito, mas também gosto de gestão de pessoas. Então, não deixei de atuar com a minha formação de jeito nenhum. É que, na verdade, te ouvindo agora, quando você explica esse funcionamento, o direito foi fundamental e é fundamental para a sua atuação como presidente, na verdade. Sem dúvida, porque eu aplico ele diariamente quando eu estou em contato com o órgão municipal, que é a cidade de São Paulo, os outros 50 municípios que a gente representa, ou com o órgão estadual, porque algumas coisas eu preciso lidar com o governo do estado, ou também com a agência nacional, que a gente tem diversas colaborações lá. A gente está participando até agora da Ajudar, que vai sair uma nova regulamentação dos pontos de parada, que são os PPDs para os motoristas. Então, a gente tem atuações diversas. Então, eu uso o direito diariamente nas minhas atividades. E a negociação coletiva, né? Que a gente está na beira da negociação coletiva. Então, também eu lido ali com o direito do trabalho e algumas questões de direito sindical também. Então, é fundamental eu ter feito direito, sem dúvida. É muito importante. E conforme você vai me respondendo, você sempre traz uma parte da atuação do CETCESP e a gente vai tendo uma visão do tamanho da coisa, né? E tem um tema, Ana, que se fala muito em todos os lugares, que é o ESG. Né, são as pautas de meio ambiente, de sustentabilidade, governança, responsabilidade social. Como hoje o CETCESP e, por consequência, o nosso segmento, o setor de transportes, logística, como ele olha para essas temáticas ESG? Olha, o CETCESP tem um olhar muito crítico e muito profundo em ESG, né? Falando ali em meio ambiente, a gente tem uma comissão de sustentabilidade, que antes chamava Comissão Verde, se eu não me engano, de 15 anos atrás. Então, a gente já começou a falar disso, de questões de energia renovável, de veículos elétricos, de questões de resíduo, coleta de resíduos correta. A gente já fala isso há muitos anos. Então, é uma comissão muito sólida, tanto é que a gente tem o Prêmio de Sustentabilidade, que esse ano está na 10ª edição, que é muito conhecido no setor e onde a gente reconhece as empresas que têm prática ESG. Então, na parte do ambiental, a gente está bem consolidado, então a gente está bem posicionado, a gente leva muito a sério a isso e incentiva as empresas para que o façam também. Existe também, só complementando, claro, né? Existe uma evolução, um debate, muitas questões relacionadas aos biocombustíveis, a diversas estratégias, maneiras e possibilidades de nós tornarmos esse processo do deslocamento do ponto A ao ponto B mais verde, né? Então eu imagino que vocês estejam olhando muito para isso. Estamos completamente. Em todas as reuniões, a gente tem reunião mensal dessa comissão, ela se reúne, né? Que são as pessoas interessadas nessa temática, e a gente está muito atento a essa questão de energia renovável. Então, acompanhando diversas empresas que estão fazendo teste com gás, né? Com outros, com elétricos, então a gente acompanha isso diariamente. Então, e outra parte que é o social, né? Hoje a gente atua muito forte com um movimento que chama Vez e Voz, né? Que eu sou idealizadora dele, que é realmente para a gente aumentar a presença das mulheres no nosso segmento, né? Para a gente alcançar aí um pouquinho de equidade num setor que predominantemente é dominado pelos homens, né? Então a gente também no social tem essa atuação muito forte com relação à diversidade e equidade. E na questão de governança, o CETCESP ele é bem pioneiro, na verdade, porque a gente passou... Um pouquinho antes de eu entrar, em 2019, nós tivemos uma transformação no estatuto através da curadoria do IBGC, onde foi feita a transformação do CETCESP em questões, em questões de governança. Então, a gente tem código de compliance, hoje a gente tem um conselho superior, a gente tem um conselho de administração e tem a figura do presidente executivo, né? Então, é uma entidade em si muito voltada para essa parte de governança, né, que tem servido aí de inspiração para o setor. Então, falando em entidade, numa entidade sindical, a gente realmente está bem posicionado com relação a isso e dando um exemplo, né, de governança, de transparência, de ética na gestão, de profissionalização,
né? Eu acho que isso dá muita credibilidade para os nossos representados. Eu acho que isso é muito bom, todo mundo ganha. E esse exemplo, a estruturação, a governança, o compromisso, ele incentiva na prática, no dia a dia, vocês percebem que as empresas, quando elas entram, né, quando elas passam a fazer parte ali do CETCESP, do sindicato, elas se inspiram e elas aplicam melhorias a partir disso? Eu acredito que sim. Eu enxergo isso porque, assim, nós temos ali controles e é tudo muito transparente, né? E as pessoas percebem isso no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, né? A gente percebe que cada vez mais empresas, né, querem se somar ao CETCESP, se tornar associados, inclusive empresas de fora da minha base até, que se engajam ali pelos nossos serviços e as coisas que a gente entrega. E eu acho que isso, de certa forma, acaba motivando, né, a questão de gestão na própria transportadora, né? Porque a gente tem um setor muito tradicional, ainda muitas empresas são familiares, né? Então a gente tem lidado com esse assunto de governança de uma maneira muito profissional. Inclusive eu estou para fazer uma parceria com o IBGC também, para a gente tratar agora de forma estruturada desse assunto dentro do CETCESP. Então acho que dentro do ESG, o G eu acho que é o que a gente precisa talvez melhorar mais em questão de divulgação, de incentivo para as empresas. Como o CETCESP, a gente já se adequou bastante a isso, mas agora eu acho que eu preciso sair realmente e falar isso para o mercado e realmente ajudar as empresas nessa jornada de ter a governança, que isso é uma questão pontual e fundamental para o futuro das empresas, né? E é legal porque até desmistifica um pouco que o ESG é só sustentabilidade, Exato. né? A gente vê até os logotipos das campanhas e dos projetos sempre verde. Verdade. Mas ele é muito mais do que Muito a mais. sustentabilidade é importantíssima, mas ele é mais do que a sustentabilidade ou as questões sociais. Muito legal você trazer essa visão e essa reflexão. E aí eu tenho uma pergunta para você, desafiadora. Ai, meu Com Deus. tudo que você fez, liderou, com a Conjovem no currículo, o que você diria para os jovens futuros integrantes, futuros membros do universo dos transportes no Brasil? Que mensagem que você mandaria para esses jovens? Eu acho que, assim, se dediquem, né? Porque nada vem por acaso. As oportunidades surgem na nossa vida, como surgiu para mim em alguns momentos. E eu acho que eu estava além de preparada, porque eu sempre me preparei muito, né? Seja com formação, eu digo, oficial, como um currículo, né? A faculdade, pós-graduação, essas coisas, mas extraoficial mesmo, como tá sempre participando de eventos, de cursos extracurriculares, né? Coisas para você estar sempre atenta ao ecossistema que você está procurando trabalhar. Então, acho que isso é um primeiro ponto, você está sempre preparado, porque as oportunidades vão aparecer e se você estiver preparado, né, e estiver dedicado para aquilo, as coisas fluem de maneira muito mais fácil, né? Porque depois é muito fácil as pessoas falarem, tem sorte, né? Tem sorte de estar lá, de ter conseguido isso, alguma coisa, mas não. Atrás da sorte tem muita dedicação e tem muita preparação. Então eu diria isso para eles, se dediquem, se é isso que vocês querem, porque tem que ter claro o que você quer, né? É isso que você quer, então se prepara, se dediquem, troca informações com outras pessoas, não tenha vergonha de dizer que não sabe, eu até hoje não tenho. A gente tem que ter essa humildade de se falar, olha, não sei, não entendi, me explica de novo, sempre pergunto como eu não entendo, a gente não nasce sabendo tudo e não sabe tudo o resto da vida, a gente tem que estar sempre aprendendo e nunca parar de aprender mesmo. Eu vou fazer agora, eu já me inscrevi para fazer minha 4ª pós-graduação em logística, porque eu sentia falta de ter uma formação técnica em logística e supply chain. Então eu me inscrevi agora, depois de tantos anos, eu não consigo parar de estudar, então acho que isso também é uma coisa que vale a pena. A gente tem que estar sempre estudando, que eu acho que nunca é demais. Conhecimento nunca é demais. E eu acho que essa sua fala é super importante, porque alguém que olha o seu currículo fala, esta mulher já tem 30 anos de segmento de transporte e logísticas, para que ela vai estudar logística? Porque sim, porque é sempre bom continuar aprendendo. Gosto muito da sua fala e eu acho que a parte da sorte também é importante, seu contexto. Em uma outra entrevista aqui no Allcast, o entrevistado disse, sorte é bom quando ela te encontra trabalhando. É isso mesmo. Então não dá pra gente ficar sentado esperando a sorte acontecer. Não dá. Ana, muito, muito obrigado pela sua presença. O nosso papo passou voando. Ouvir uma pessoa com tamanha generosidade para explicar o segmento, com tanto conhecimento, com essa bagagem toda que você traz, é com certeza inspirador para transformar esse cenário de que talvez as pessoas ainda estejam com alguma resistência a voltar para esse segmento, a trabalhar nesse segmento. Sim,
Voltem, trabalhem, é inspirador te ouvir. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, a gente está sempre para colaborar e eu sempre gosto de deixar a mensagem disso, né, para os empresários de hoje em dia, que a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, porque sozinho a gente não alcança algumas coisas que juntos a gente consegue. Então a gente tem muito mais coisa que nos convergem do que nos divergem. Então a gente tem que estar junto, participar das entidades de classe, que elas que estão lá para defender nossos interesses em comum. Então eu acho que é esse recado que eu gostaria de deixar, para todo mundo estar mais perto. Maravilha, Ana. Muito obrigado, Ana Jarruge, presidente executiva do CETCESP, CETCESP do qual a Angiolira é parte. Então, te agradeço pela sua audiência, por estar aqui conosco em mais um episódio. O Allcast ele é um oferecimento da Angiolira, que é uma empresa de tecnologia para gerenciamento de riscos, tecnologia para logística e muito mais. Vou deixar um QR Code aqui. Quem nos acompanha pelo YouTube, é só escanear aqui na imagem e você vai conhecer todas as soluções e os serviços da Angiolira. Ah, Cris, eu estou acompanhando vocês pelo Spotify. Não tem problema, na descrição do podcast a gente tem o nosso link ou você pode acessar angiolira.com. angiolira.com. Muito obrigado e a gente se encontra na nossa próxima edição.